encostadinho assim. Bom dia a todos. Eu sou a Sandra Montagnani, sou advogada já há alguns anos, não precisa falar tanto tempo, né? Essa parte a gente pula. E eu trouxe aqui, olha, já de primeira as nossas redes sociais, porque estamos com outros cursos em vistas aí. Estou conversando com a ESA, né, para ver o que a gente pode fazer sobre os novos cursos. Então, a gente sempre coloca as novidades nas nossas redes sociais. Tem também nosso WhatsApp, nosso e-mail. Então, anotem aí, tira uma fotinha, um print, e qualquer coisa é só entrar em contato conosco. Bom, como hoje, vamos falar sobre a reclamação trabalhista, a gente já tinha falado, vamos falar sobre a contestação. Hoje vamos falar sobre a contestação. Então, eu vou iniciar aqui com o slide. Nome do curso. Aqui o nome do curso, né? Que vocês sabem que o advogado, ele foge um pouquinho da matemática, mas temos aqui o professor Marcos, que é matemático, então ele vai falar bastante sobre o assunto. E aqui está as teses matemáticas para contestação de iniciais ou cálculos trabalhistas, que é de suma importância para nós. E aqui, o primeiro slide meu aqui, a defesa da reclamada, não poderia deixar de falar do artigo 847, que fala da contestação. Então, o 847, não havendo acordo, o reclamado terá 20 minutos para aduzir sua defesa após a leitura da reclamação, quando esta não for dispensada por ambas as partes. E o que temos de novo, né, que a gente ainda fala que é novo, né, que é da reforma, é o parágrafo único. A parte poderá apresentar defesa escrita pelo sistema de processo judicial eletrônico até a audiência. Lembrando que a defesa, ela não fica somente ali o advogado contestando, impugnando cada ponto do pedido do reclamante. Vai além, claro que isso é importante, mas vai além, é o que vamos falar hoje na aula, tá? Então, eu trouxe também o artigo 818 da CLT. Vocês se lembram que a gente pegava emprestado o artigo 373 do Código de Processo Civil, falando da incumbência? Aqui, ó, mais ou menos tá igual, né? O ônus da prova incumbe. Inciso 1º, ao reclamante quanto ao fato constitutivo de seu direito. Inciso 2, ao reclamado quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do reclamante. Isso daí já todos nós estamos acostumados, né? E aí o parágrafo 1º, nos casos previstos em lei, ou diante da peculiaridades da causa relacionada à impossibilidade ou excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos desse artigo, ou maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juízo atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar às partes as oportunidades de se descumprir do ônus que lhe foi atribuído. Eu achei importante trazer esse artigo, porque fala do ônus da prova, que o juiz ele vai poder inverter o ônus da prova. E isso me faz lembrar um caso prático meu, que eu queria compartilhar com vocês, que foi o seguinte: eu fui a uma audiência pelo reclamante, e o reclamante ele tinha um cargo muito grande num banco bem conhecido, e estava sendo representado por um escritório bem assim conhecido também, renomado, tá? E o reclamante, ele pode pedir essa inversão do ônus da prova devido à dificuldade que ele está tendo, né? Vocês viram aqui, né? A dificuldade excessiva de comprovar. Eu vou até dar um exemplo depois, mas eu vou falar aqui do que aconteceu comigo. E aí, eu não pedi na inicial,
Só que, claro, antes da instrução, eu pedi a inversão do ônus da prova, tendo em vista que meu cliente, que tinha esse cargo alto, ele foi dispensado. E a gente não tinha como comprovar essa dispensa dele, né? Que foi uma justa causa, tá? Houve uma justa causa e a gente não tinha provas suficientes para comprovar essa justa causa. E aí, naquele momento da audiência, eu requeri a inversão do ônus da prova. E o juiz, já sabendo do que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, ele virou para esse advogado renomado, do escritório renomado, e perguntou: doutor, tudo bem com a inversão do ônus da prova? E ele disse: tudo bem. Então, aí que eu falo para vocês, existe aí uma surpresa. E a surpresa não pode ocorrer na audiência dessa forma, que venha prejudicar a parte contrária. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Aqui a continuação, tá? É o parágrafo 2º. Foi o que eu falei, tá? Que tem que ser antes da instrução, tá? E então tá dentro do que eu tinha falado. Bom, então eu chamo de elemento surpresa, tá? Mas na verdade é um princípio, chama princípio da não surpresa. Então ele tinha que dizer que não, que ele não concordava, porque ia prejudicar ele, porque ele não estava preparado. O que ele estava esperando? Ele estava esperando que quem fosse provar que o que estava alegando era o reclamante, mas não inverteu para ele, para a reclamada. Então ele tinha que falar sobre o artigo 9 do Código de Processo Civil. E aqui, modificando aqui o slide, tem o artigo 7, é assegurada às partes paridade de tratamento em relação ao exercício de direitos e faculdades processuais, aos meios de defesa, aos ônus, aos deveres e à aplicação de sanções processuais competindo ao juiz zelar pelo efetivo contraditório. Por isso que o juiz perguntou, ele não deixou de perguntar. Artigo 9 do CPC. Não se proferirá a decisão contra uma das partes sem que ela seja ouvida. Parágrafo 1º. O disposto do caput não se aplica, claro. Não vai aplicar a tutela de urgência nem de evidência, tá? Porque daí ela vai perder o efeito, né? Não pode. Então, com exceção dessas duas, tá? E o 10, o juiz não pode decidir em grau algum de jurisdição com base em fundamento a respeito do qual não tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre o qual deva decidir de ofício. Tá? Então, o princípio da não surpresa eu trouxe aqui hoje para vocês, para que vocês não se esqueçam. De repente, numa audiência, acontece uma surpresa, tem que protestar se caso o juiz prosseguir e falar, não, eu vou fazer sim, vai ter a inversão do ônus da prova. Então é isso, nobres, eu acredito que a minha parte, pelo menos nós vamos conversar aqui, a minha parte inicial, né, eu já falei e eu vou passar a palavra para o professor Marcos. Dá um controlinho para mim. Bom dia a todos me ouvindo bem aqui, dando para ver legal o slide. Alô? Bom dia, tudo bem? Tudo em ordem. Opa, maravilha. Só vou dar uma puxadinha para cá para vocês conseguirem ver a lousa melhor, que eu sem lousa não sou ninguém. Alguns já me conhecem, mas vou me apresentar. Eu sou o professor Marcos Montagnani, sou matemático de graduação, pós-graduado em Direito e Processo Civil, perícia em Cálculos Trabalhistas da Justiça do Trabalho. E nós estamos aqui para discutir um assunto polêmico. Esse curso já vinha há muito tempo procurando, porque, na verdade, a gente sempre fala muito pelo reclamante, né? Inclusive, as duas questões os dois cursos anteriores que nós demos aqui na ESA, Arte de Pedir e Reflexos Monetização, os dois trataram muito, 90%, 95% da parte do reclamante, de como aumentar o ganho do reclamante numa petição inicial,
fazendo os pedidos de forma completa, prestando atenção na questão dos reflexos, chegando até o final. E falam, professor, mas, poxa, e as empresas? Elas não têm direito de se defender? Tem alguma uma tentativa melhor de reduzir o ônus de toda aquela sobrecarga que vem dentro da empresa? Tem várias teses, inclusive teses matemáticas, algumas aqui polêmicas, mas eu vou chamar a atenção de vocês a uma coisa. Eu sei que hoje é uma quarta-feira, pós-feriado, dia começou chuvoso, friozinho, mas assim, uma coisa importante, tá? Muitos inscritos presencialmente acabaram optando por estar no online, que eu também acho bem prático, mas eu faço o convite a todos visitar a subseção da ESA aqui na Cincinato Braga 37, para a gente tomar um café, fazer um network e outra. Quem fez a aula hoje online, quiser vir amanhã no presencial e voltar na sexta-feira, a aula é interessantíssima e ela é rica de detalhes. Então, eu acho que quando a aula é muito rica em detalhes, o presencial faz toda a diferença, que de repente muitos ficam, às vezes dá uma desviada em casa por estar prestando atenção em alguma coisa, passa o cachorrinho, dá vontade de ir no banheiro, mexe no celular. E presencialmente eu acho que a coisa funciona bacana. Além de conhecer a gente pessoalmente, bater um papo, fazer um network, tomar um cafezinho, um chocolate quente da ESA, que é maravilhoso. Para quem não conhece a ESA também... E para quem não conhece a ESA, é uma oportunidade incrível, que é um prédio assim fantástico da gente conhecer. Talvez eu pule, tá, gente? Eu tenho aqui 7... Primeiro, a questão do curso, né? Eu vou voltar um pouquinho aqui. Estou indo para frente, na verdade, né? Por que eu chamei 7,77 teses matemáticas para contestação de iniciais ou cálculos trabalhistas? Não é questão de ser um número da perfeição, biblicamente falando, não é por questão supersticiosa. Foi mais para chamar atenção, porque a matemática é uma ciência exata, tá? 2 mais 2 são 4. Isso é inegável. No entanto, quando a gente fala da matemática jurídica, a matemática no direito, eu já digo que 2 mais 2 podem ser 5, como podem ser 3. Mas como assim, professor? Por quê? Porque para a gente chegar no cálculo, passa por uma interpretação de uma coisa julgada, tá? Que anterior a ela vem a petição inicial, vem a documentação, vem a audiência, vem os documentos, vem as provas. E tem muitos casos que eu pego uma sentença e eu consigo fazer até 3 cálculos diferentes com justificativas plausíveis dentro dessa questão. Claro que existem manipulações de valores que muitos acabam solicitando por questão de tentar acordo, mas muitas vezes a própria sentença dá brechas para você ter um pensamento diferente. Então, ao meu entender, eu me considero um matemático jurídico, a ciência não é exata. Tá? Mesmo atuando como perito, isso eu estou colocando que eu trabalho para as partes do meu escritório e também trabalho como perito nomeado pelo juiz. Mesmo trabalhando, porque quando a gente está pelas partes, a gente procura pender a balança, né, do direito para o lado que a gente está trabalhando, seja o reclamante, seja a reclamada. Mas quando a gente está como perito indicado do juiz, a gente é totalmente imparcial no caso. Mas muitas vezes, mesmo sendo imparcial no caso, às vezes, por falta de um embargo declaratório ou uma sentença mais, assim, didaticamente falando na questão dos cálculos a serem efetuados, tem coisas que a lei, inclusive, não fala como que é para ser feito tal cálculo, e eu vou citar um assunto aqui. Então, causam, assim, muitas discussões em execuções que chega na hora até o próprio perito tem que tomar atitudes que, às vezes, querendo ou não, ele pende para um lado ou para o outro, mesmo sendo imparcial, porque ele tem que tomar um segmento. Não dá para você ir para a direita ou ir para a esquerda, você tem que seguir um segmento. Então, é por essa razão que eu coloquei esse nome, que eu achei interessante para o nosso curso. Aqui a professora Sandra deu uma introdução referente à defesa, né? E o primeiro passo que eu quero comentar com vocês
É sobre o adicional de periculosidade e insalubridade na base de cálculo das horas extras. Tá? Se alguém já acompanhou meus cursos anteriores, eu falo muito sobre a súmula 264 do TST, que ela diz assim: hora suplementar, cálculo. A remuneração do serviço suplementar é composta do valor da hora normal, integrado por parcelas de natureza salarial e do adicional previsto em lei, contrato, acordo, convenção coletiva ou sentença normativa. Ou seja, a base de cálculo das horas extras, ela é a globalidade salarial. Tudo que pertence à remuneração do empregado que for de caráter salarial, ela entra na base de cálculo das horas extras. Nós falamos muito no curso de reflexos, apesar de ser reflexos, eu falei muito de base de cálculo, que é uma questão muito importante. Só que existe aí um pensamento já fora da caixa, que eu falei no outro curso também. Nós temos que visualizar isso aí. Isso é uma tese que eu venho aplicando já nas minhas contestações, e isso por não conter numa sentença, que normalmente não vem, tá? Eu vi poucos casos, mas quem tem que fazer isso girar é o advogado. Então, eu sou sempre aquele cara que gosta de cutucar vocês aí do direito, que eu sou da matemática. Claro que eu não deixo de ser um jurista, de certa forma, porque eu tenho até livros escritos, artigos escritos no mundo jurídico, mas, assim, eu trato muito focado nos valores, que o próprio slogan do meu escritório é transforma o seu direito em resultado. Então, a gente tem que se preocupar com isso. E agora tem uma pergunta aqui para vocês, inclusive até vou chamar a professora Sandra aqui, ó. Com base nessa súmula, nós estamos falando aqui. Vem cá, professora. Podemos afirmar que a base de cálculo das horas extras é a globalidade salarial, mas podemos literalmente, ao pé da letra, aplicar em toda e qualquer hora extra? E aí, você é advogado? Eu já vou impugnar porque é elemento surpresa aqui, né? Ele fez uma surpresinha para mim, não falou nada. Mas assim, brincadeira, Nomes. Eu entendo aqui a globalidade, tá? Já tá falando que é tudo, globalidade. Eu sei aqui da resposta, tá? Eu sei da resposta. Mas eu quero perguntar para vocês, para você que está aqui também, presencial, se você sabe a resposta. E vocês aí do chat... Respondam aí o que vocês acham. Ela sabe porque ela é minha esposa, ela obrigou ela a falar, e quem manda em casa é ela. Súmula, dá uma olhadinha de novo na súmula. Imagina, vamos fazer uma hipótese aí. O reclamante ganhou as horas extras, ele ganhou essas horas extras, ele teve êxito. Ele ganhou lá excedente da jornada, ganhou lá hora extra do intervalo, ganhou hora extra do 66, que é o interjornada, ganhou o 384, que tinha na época lá, que ainda, dependendo do processo, ainda aparecem cálculos desse artigo que foi extinto depois da reforma trabalhista. No chat lá, minha filha Sofia está trabalhando hoje com a gente aqui, completando 18 anos hoje, eu trouxe ela para começar a trabalhar. Não sabem? Não sabem? Ninguém chuta mais? E aí, você tem alguma ideia? Você acha que cabe para tudo? Não sei. Falaram parcela de natureza salarial. Certo, parcela de natureza salarial. Então, assim, vamos pensar comigo aqui agora, vamos pensar fora da caixa. Quando que é devido o adicional de insalubridade e periculosidade? Vamos esquecer das horas extras. O adicional de periculosidade e insalubridade, ele é devido quando o trabalhador está dentro deste ambiente, trabalhando, ou periculoso ou nocivo. Tá? Se ele está dentro do ambiente trabalhando, ele recebe esse adicional. Fora do ambiente de trabalho, ele não tem direito. Ok? Tudo bem? Então vamos aqui, ó. Coloca aqui, Sofia, para mexer. A resposta é não. Por quê? Ó? 2 exemplos práticos que eu coloquei aqui, ó. As horas extras do intervalo dos artigos 66, podemos colocar o 67 também, tá? E 71 da CLT, ambas são devidas de forma indenizada, independentemente de ser antes ou depois da reforma trabalhista. Claro que antes da reforma trabalhista, ela tinha natureza salarial
Então ela tinha reflexos, DSR, 13º, férias mais 1/3, aviso prévio, fundo de garantia mais 40%. Depois da reforma trabalhista, ela passou a ser indenizatória sem reflexos. Mas, de qualquer forma, mesmo ela tendo caráter salarial antes da reforma, ela era de uma forma indenizada e nós vamos explicar o porquê. Então, para o cálculo dessas horas extras, por não terem sido trabalhadas, que eu vou, o exemplo da lousa aqui, ó, já que ultrapassados os limites contratuais, diários e semanais já foram apuradas, ambos adicionais, periculosidade e insalubridade, não pode fazer parte de tais horas extras. Eis que é somente devido ao pagamento desses adicionais quando há labor em ambiente insalubre ou periculoso, fato não ocorrido nesse caso. Então vamos lá, vamos fazer um caso prático para vocês entenderem melhor. Vamos supor que a jornada fixada do empregado era das 8 às 17, tá? Ele trabalhava o quê? 9 horas por dia. Então aqui, ele trabalhou 9 horas. E ficou provado que ele não tinha intervalo. Então, perfeito. O horário dele é 8 horas diárias. Então, 9 menos 8. Esse aqui tá ruim. Vou pegar o pretinho mesmo. 9 menos 8 horas. Ele tem direito a 1 hora extra excedente do limite contratual. Certo? Então, nesse período aqui, ó, das 8 às 17, ele trabalhou. Tá? Vamos falar da periculosidade, tá? Que é mais fácil, que é um percentual de 30, a insalubridade varia de 10, 20, 40, a base de cálculo é o salário mínimo. Então, das 8 às 17, ele teve efetivamente 9 horas de trabalho. Então, essa 1 hora extra, excedente, ele recebe com a periculosidade, com a insalubridade na base de cálculo, porque ela foi trabalhada. Só que aí tem uma questão. Ele não teve intervalo. E quando ele não tem intervalo, o que acontece? O reclamante pede a indenização do artigo 71 da CLT. Paga-se mais 1 hora extra. Mais 1 hora extra do artigo 71 da CLT. Hoje, de forma indenizatória. Só que vocês concordam comigo que essa 1 hora extra que ele ganhou aqui do artigo CLT, ela está fora dessa jornada? Ela não está dentro da jornada de trabalho? É 1 hora extra paga a parte disto? Então, o que você pode alegar na defesa? Vem cá, professor. Vem cá. Vamos lá. Normalmente, o advogado ele vai fazer uma contestação. Então, vamos supor o advogado está pedindo lá a hora extra do intervalo. Tá? Vamos falar do 71 que nós estamos conversando aqui, para não misturar as coisas. Tá. Você, na sua defesa, você vai falar que o pedido é improcedente, ok? Sim, vou, né? Vai negar o pedido, vai falar que tem como provar que ele usufruía do intervalo, coisa e tal. Mas, assim, onde você poderia encaixar essa ideologia aqui, porque você tem que se precaver, porque você vai falar que a hora extra do intervalo é totalmente improcedente por conta que ele fazia o intervalo para a refeição, certo? Mas chegou na hora H, ele o reclamante conseguiu provar. Aí, na sua defesa, não fala nada disso, tá? E a pessoa recebia periculosidade. Então, nós estamos falando aqui de 30%. Então, imagina só, esse empregado trabalha de segunda a sábado, ou de segunda a sexta, então, em média, ele trabalha de 22 a 25 dias por mês. Você pega um contrato de 5 anos, nós estamos falando de uma majoração de 30% das horas extras, tá? Que você pode se precaver. Então, assim, você só fala que é improcedente, como é que você joga a questão lá no meio da sua defesa? Porque você tem que arguir em defesa. Eu tenho que pensar na hipótese, porque o advogado, ele pensa sempre, e se? Todo advogado, mas e se? Né? Então, e se ele consegue comprovar? Se ele consegue comprovar, eu tenho que colocar lá, na absurda hipótese do reclamante, comprovar essas horas extras. Não deve ter a base de cálculo. A periculosidade, né? A periculosidade, nós estamos falando de periculosidade. Tendo em vista que ele não estava lá, ele não faz jus a essa base,
Vamos ver, acho que o professor vai explicar melhor. Não, exatamente isso daí. Porque você tem que se precaver na defesa. Porque existe a forma e se, né? Você vai colocar lá que é tudo improcedente. Só que e se o reclamante ganhar? Então você deve colocar um tópico lá, dizendo assim, no caso de Da condenação, absurda o que não se leva a crer, ou da absurda hipótese, da forma que vocês gostam de falar, requer que o adicional de periculosidade não seja incluído na base de cálculo das horas extras, em razão dessa hora extra ser de forma indenizada e ela está fora da jornada de trabalho. Podemos dar mais um exemplo aqui, ó. Eu vou apagar aqui. O exemplo da hora extra. Ó, aqui, por exemplo, ó, nós falamos com essa hora extra, ó. Obrigado, professora. Olha, aqui teve um... Só que pergunta? Pode falar. Não, não é nem pergunta. O Rodrigo Carvalho, ele falou, se entendermos no caso do intervalo para almoço, não cabe, por exemplo, que foi a hora que eu fui falar, eu queria falar desse caso do almoço. E aí acabou que o professor estava falando, dando o exemplo da periculosidade, né? Mas também cabe isso que ele falou, era o que eu... Isso, se ele não fez o intervalo do almoço, que nós estamos falando do artigo 71, então se ele não cumpriu o horário do almoço e trabalhou diretamente na empresa, claro que, igual eu falei aqui, se ele trabalhou 9 horas corridas sem intervalo, tira 8, ele vai ter 1 hora extra. Isso aí é o excedente do limite diário dele. Isso é uma condenação. Esse sim entra a periculosidade, porque ele trabalhou. Tá? Só que essa aqui que ele ganhou por fora, já não entra a periculosidade. É igual nesse caso aqui, ó, diminuir a jornada dele. Ele trabalhava das 8 às 16 sem intervalo. Das 8 às 16 aqui agora, nós temos, ao invés de 9, nós temos aqui 8 horas de trabalho. Menos 8 de limite, ele não fez horas extras. Então ele trabalhou 8 horas. Só que, porém, ele não cumpriu o intervalo. Então, o que vai acontecer? Hora extra acima da 8ª diária não vai existir. Somente vai existir no pedido do reclamante, na petição inicial, falando, excelência, o empregado trabalhou das 8 às 16, de segunda a sexta, porém não fazia o intervalo para refeição e descanso, fazia lá 10, 15 minutos no máximo, requer o pagamento do artigo 71 da CLT. Que ele, hoje, né, após a reforma, não se é mais a hora cheia. Se você comprovar que ele tinha 15 minutos só de intervalo, vai se pagar os 45 minutos, só que esses 45 minutos é fora da jornada, de forma indenizatória. Então, a periculosidade não vai entrar nessa base de cálculo do artigo 71, porque ele não trabalhou. Perguntas? Não, o Diamantino, Pedro Costa, esse cálculo teria mais relevância ainda no caso da hora extra, decorrente de não observância do intervalo interjornada. Interjornada, artigo 66 da CLT e o artigo 67 da CLT. Mesmo raciocínio, porque o interjornada é aquele artigo que você tem 11 horas de descanso, tá? Do término da jornada de um dia até o início da outra jornada. Nós podemos fazer aqui vamos colocar aqui uma jornada aqui, agora pensando no artigo 66 e no 67. Inclusive, gente, não vou dizer agora que não faz parte do curso. Eu tenho uma dica que vai vir para os próximos cursos, tá? Nós estamos cheios de projetos aqui na ESA. Eu tenho uma dica imperdível do artigo 67 da CLT para quem é reclamante. Ninguém pede, e é uma tese fantástica que tem total coerência no que eu digo. Tá esquentando para o próximo curso. Mas vamos pensar agora aqui no artigo 66 da CLT. Artigo 66 da CLT. Vamos pensar que o empregado, ele saiu, tá? A saída dele da empresa foi às 22 horas. Aí, ele voltou a trabalhar no outro dia às 6 da manhã. Tá? Então, aqui foi a saída, aqui foi a entrada. Então, esse aqui foi o período de descanso dele.
Então, das 22 às 6, ele descansou apenas quantas horas? 22, 23, 24, mais 6, 8. Então, ele só apenas descansou 8 horas. Nesse caso aqui em específico, ele teria direito a 3 horas extras do artigo 66, que ele tinha que ter 11 de descanso, descansou 8, ele teria 3 horas extras do artigo 66 da CLT. CLT. Então, seria o mesmo caso em questão. Tá? Essas 3 horas, elas estão fora da jornada. Ah, tudo bem, ele entrou antecipado, mas aqui, quando se inicia a jornada, você já não pensa. Da jornada dele para frente, é onde você vai contabilizar as horas trabalhadas para efeito de horas extras excedentes do limite diário ou semanal, ok? Para o artigo 66, 67, o 67 é aquele que tem que ter 35 horas de descanso entre a última saída do empregado do trabalho, suas 11 horas de descanso, mais 24 horas do descanso semanal remunerado. Então, a mesma coisa para o artigo 66 e 67, quando houver pedidos na petição inicial, façam este parágrafo lembrete no final, depois que você fala que não é devido, que é improcedente, coloca que na remota hipótese de ser comprovado, o que não se acha possível, requer que o cálculo dessas horas extras, em caso de condenação, não seja incluído o adicional de periculosidade ou de insalubridade, porque o empregado não trabalhou nessas condições. Isso é uma hora paga por fora da jornada. Todos me compreenderam, entenderam a linha de raciocínio? Imagina o lucro para a empresa. E olha, isso aí, gente, é calculado direto em todos os processos que eu pego. Isso aí eu só uso em teses de contestação de cálculo trabalhista, quando o juiz, às vezes ele coloca a súmula 264, a empresa normalmente nos procura para reduzir o valor da condenação. Ô Marcão, é o seguinte, o cara apresentou um cálculo aqui, eu queria contestar esse cálculo, mesmo que o cálculo esteja correto, arruma alguma coisa. É o famoso pelo em ovo. E a gente começando a arrumar esses pelos em ovo, tem algumas coisas lógicas que comecem a aparecer. Só que muitas vezes, na execução, às vezes a gente não consegue ter muito êxito, porque a gente tem que fazer o juiz pensar dessa forma com a gente, mas se na sentença ele colocou a súmula 264, ele já está falando a globalidade salarial. A globalidade é tudo, entendeu? Só que toda regra tem sua exceção. Isso aqui é uma exceção. E é óbvia. A gente não está inventando. É que a lei não determina. Então, isso aí que acontece. Tem muitas súmulas, tá? Eu como mexo com cálculos há quase 25 anos, tem muita súmula que ela vai muito em contradição uma com a outra. Acontece muito. Tá? Esse é um caso. Súmula 264 é tudo. Só que para esse caso não cabe. E as empresas não verificam isso. Eu estou cansado, eu não vejo contestação, eu não vejo... Isso aí eu arrumo na contestação lá da execução. Então, assim, imagina, gente, um dinheiro... Poxa, você pega um empregado que ganha aí 3 mil reais por mês, você pega aí que ele trabalhava 25 dias por semana, ganhou aí 45 minutos de intervalo por dia, 5 anos de trabalho, a empresa vai pagar 30% a mais. Nós vimos aqui na aula de reflexos, eu vi que tem alunos presentes aqui, eu cheguei a mostrar que dependendo do contrato, que dependendo do período, os reflexos das horas extras, hoje, com a nova redação da OJ 394, que inclusive eu fiz um artigo lá no Migalhas, tá, dizendo que ela não era bis in idem antes de estourar isso aí, eu já vinha brigando há muito tempo por isso, mostrando matematicamente que ele não era bis in idem, e muitos juízes eram contra ao que eu dizia e muitos a favor, um deles a favor, Dr. Homero Batista, quando ele viu um curso que eu dei em outra instituição, ele foi lá até me dar parabéns, tomamos um café junto e ainda conversamos a respeito dessa OJ, entendeu? Quem quiser buscar, só lá, Marcos Paulo Montagnani, lá no site Migalhas, vai encontrar a minha tese lá, a matemática, que isso aí saiu antes, só colocar Marcos Paulo Montagnani, OJ 394,
vai aparecer lá o artigo que eu coloquei lá, que depois ele saiu citados até em alguns lugares. Então, assim, é importante vocês focarem nesse aspecto, porque imagina, assim, gente, são 30% a mais, tá? De horas extras. Agora você imagina, poxa vida, quanto que isso a empresa não dá para economizar, fora juros, fora correção monetária, fora encargos hoje, atualmente não vai ter, porque é uma verba indenizatória. Mas muitos ainda se pegam de 2017 anterior, e também a questão dos reflexos, que dá uma grana enorme. Então, isso aqui é um aspecto importante que pouco se pensa, mas tem um momento certo. Se fixar isso aí, formar essa ideologia na contestação, começa a surgir mais sentenças dessa forma. E quem faz a jurisprudência é o advogado. Se o advogado não pede, as coisas não acontecem. Tudo bem? Alguma dúvida aqui? Como é que está o chat aí? O Wilson falou que sua explicação está clara e o Marcelo mandou o link de comprovação matemática da... No Migalhas, é o seu... Da onde? Migalhas. Ah, do Migalhas? Legal, já colocou o link aí, bacana. Obrigado, Marcelo. Obrigado, Marcelo, pela força aí. Tudo bem, gente? Aqui, ó, deu para ter uma noção dessa questão aqui, ó. Eu fiz uma ilustração aqui para nós falarmos de valores, para ter uma ideia, tá? Eu fiz uma ilustração assim. Eu tô com calor, depois precisa pedir para aumentar o ar. Eu tô suando. Você pede lá pro rapaz dar uma aumentadinha no ar? Por favor. Porque eu vim com o friozinho de manhã estava forte, eu tô com um paletó, tô com essa blusa e tô com uma segunda pele aqui embaixo. Então já a minha terceira pele tá fritando. Então assim, ó, para ilustrarmos a questão, se não qualquer coisa eu tiro o paletó já. Podemos apurar um mês qualquer de 25 horas extras de intervalo, artigo 71, com os seguintes dados. Salário base 2.000, periculosidade R$600, que é 30%, e o divisor 220 adicional de 50%. Ó. O caso 1, com a inclusão do adicional de periculosidade. Fizemos aqui remuneração, é uma pena que o meu laser aqui não pega na TV, tá, gente? Ele só pega na lousa. Remuneração 2.600, dividido por 220 horas, chegamos a 11,82 o salário hora, mais 50% de adicional, 17,73. Salário hora mais 50% vezes 25 horas extras, 443 é o valor dessas horas extras no mês, tá? Isso aqui incluindo a periculosidade na base de cálculo. Amor, coloca para mim a setinha. O caso 2, sem a inclusão, fizemos os mesmos casos, tá? Só que eu peguei salário base de 2.000, dividi por 220, deu 9,09 a hora, 50% do adicional 13,64 vezes 25, R$341. Então, hipoteticamente dizendo, ilustradamente dizendo, ó, o anterior deu 443,25. O atual deu 341. Então, nós temos aí R$ 102,25 apurado incorretamente a mais. Isso estamos apontando apenas um mês aqui de forma hipotética, eu coloquei. Imagine um contrato de 5 anos e ainda se parte dele tem reflexos, que até 10/11/2017 tem reflexos. Imagina quanto prejuízo isso não vai ocorrer para a empresa. Por um simples fato, isso aí eu considero, isso aí não é nem matéria de lei, isso aí é um pensamento matemático mesmo. Perguntas? Não, aqui foi colocado pela Maria Gomes, ó. Alguma pergunta? Quer ler para mim, hein? Uma decisão. Uma decisão? Favorável a nós? O que eu estou dizendo? Opa, tá vendo? Tem decisões favoráveis, que a gente vai pedindo, a gente vai incluindo, e algumas execuções a gente acaba tendo sucesso. Porque o juiz, às vezes, ele não é claro na sentença ou no acórdão, mas aí vem aquela discussão. Existem já decisões que vocês já colocaram até aqui, ajudando a gente no chat, aqui o pessoal, que tem decisões favoráveis a isso. Então, o matemático aqui não está falando muita bobagem. Tudo bem aqui, gente? Deu para pegar essa... Já valeu a dica, já um pouquinho do curso? Já estão economizando pelo menos 30% aí pela periculosidade, insalubridade, 10, 20 ou 40% do salário mínimo que vai na base. Eu acho que já
deu um ponto bem interessante para nós aqui. E a coisa como está esquentando, vocês me perdoem, mas agora o bicho vai pegar. Não vamos, como diz a tropa de elite. Eu vou tirar meu casaco aqui, o paletó, só para... Agora eu fico mais à vontadinho. Parece um... Eu cheguei do pet shop com a gravatinha, né? Vamos para o próximo assunto aqui. Deixa eu ver como é que está o nosso tempo aqui. 10 horas e 42 minutos. Pessoal, horas extras noturnas, eu acho é um tema bem maçante, tá? Eu vou deixar esse tema para amanhã, porque ele desenvolve uma linha de raciocínio muito pesada. Então, horas extras noturnas, eu vou pular, vou deixar para amanhã, porque, na minha opinião, é um dos cálculos mais complexos e discutíveis dentro do mundo dos cálculos trabalhistas, é a hora extra noturna. Então, eu vou deixar para amanhã, para a gente, com a cabeça fresca, logo cedo, e falar com ele. Nós temos aqui 340. Vou falar da 340. Outra questão, gente, que, infelizmente, aqui acho que até mais matéria de direito do que matemática. Tá? Súmula 340. O que ela diz? A nova redação. Empregado, sujeito a controle de horário, remunerado à base de comissões, tem direito ao adicional de, no mínimo, 50% pelo trabalho em horas extras, calculado sobre o valor hora das comissões recebidas no mês, considerando como divisor o número de horas efetivamente trabalhadas. Então, vamos lá. Vou apagar aqui a luzinha. Aí, gente, o que eu vejo muito, tá? Olha, de empresas grandes, gente. Tá? Empresas grandes aí que estão pagando fortunas a empregados aí em condenações, que a gente ganha todas. Tá? Não adianta. Eu trabalho para um advogado de reclamante de uma empresa que ela tem muitas ações contra uma empresa muito grande e envolve muito comissionista nessa empresa. Então, o que acontece? Gente, eles não pedem. Eu falo, gente, que coisa. Começaram agora pedir nas execuções, quando está no cálculo de liquidação, mas não adianta, a gente desce a porrada neles lá, não consegue derrubar. Por quê? Porque não está na contestação e não vai aparecer na sentença. Quem tem que pedir é o advogado. O que eu estou dizendo aqui? Seja o empregado comissionista ou misto, que tem a OJ 397 também, que diz o empregado que recebe remuneração mista, ou seja, uma parte fixa e outra variável, tem direito a horas extras pelo trabalho em sobrejornada. Em relação à parte fixa, são devidas as horas simples acrescidas do adicional de horas extras. Em relação à parte variável, é devido somente o adicional de horas extras aplicando a hipótese no disposto da súmula 340 do TST. Então, vamos pensar duas questões aqui importantes. Se o advogado, na contestação, não requerer, sempre naquele mesmo esquema, tá, gente? Improcede porque não faz jus às horas extras, tal. Isso é o praxe de vocês. Vocês vão lá na matéria de direito, com os documentos, e vocês vão falar isso. Só que tem que ser aquela coisa, tem que pensar um pouco fora da caixa, falar, poxa, e se esse cara provar, essa moça provar que trabalhou em horas extras? Eu tenho que pôr alguma coisa aqui para modificar pelo menos a questão. Nós temos dois aspectos importantes. Vamos falar de salário misto aqui, tá? Que pega a OJ 397. Então, o que ele vai ter que dizer? Que, ou que seja só o comissionista, todo empregado comissionista, nós temos dois aspectos. O primeiro aspecto,
é somente o adicional. Somente o adicional. O segundo aspecto é o divisor de horas. E ainda digo mais, existe um terceiro aspecto que ninguém dá bola e sai uma confusão, uma brigaiada entre os calculistas lá, mas brava. É se os DSRs das comissões pagas em holerite, que todo comissionista deve receber o DSR, entra na base de cálculo ou não das horas extras. Olha que chabu que dá isso aqui. Então vamos pensar primeiro no adicional de 50%, que é o adicional mínimo legal de hora extra. Então quando você fala de horas extras com 50%, você está falando aqui, ó, de 1,5. Então você mudando aí, em vez de você fazer a hora mais 50%, se você multiplicar por 1,5, porque esse 1 aqui representa a hora normal, esse 50 aqui representa o adicional de 50%. Então é 1,5. Como se aplica-se somente o adicional, isso aqui vai virar 0,5. Ou seja, não vai ter o salário hora e vai ter somente o adicional. Então, grosseiramente dizendo, aqui nós estamos vendo aqui que logo de cara a diferença aqui é de 1/3 a menos. Concordam? Se eu estou multiplicando a hora mais adicional por 1,5 e somente o adicional por 0,5, é 1/3 a menos. 1/3, na verdade, 1/3 a menos não, são 2/3 a menos, porque nós temos aqui, para dar 1,5, nós temos que somar 0,50 mais 0,50 mais 0,50. O total disso aqui dá 1,50. Se nós vamos pagar para o comissionista somente o adicional, então cai esse, vira só 0,50. E por que isso acontece? Qual que é o pensamento do legislador na hora de fazer essa questão do somente o adicional? Vamos imaginar aqui final de ano no shopping center, tá? Os vendedores trabalham, às vezes viram de madrugada, vai até meia-noite o shopping e tal. E os vendedores e vendedoras recebem por comissão. Então, vamos supor, o shopping fecha às 10 horas da noite. Então, lá tem os turnos dele, que eles devem trabalhar lá dentro das 8 horas, ou cada loja tem o seu esquema. Só que nesse dia específico, por causa do final do ano, vai fechar meia-noite, vai fechar 1h da manhã, vai dobrar, vai virar, alguma coisa assim. Então, por que o comissionista só recebe comissão? Porque subentende-se que, se o comissionista parou às 10, ele trabalhou até meia-noite, subtende-se que ele estava à disposição para fazer o quê? Mais vendas. Então, se ele estava lá mais tempo para fazer mais vendas, a hora normal dele está paga sobre isso. Porém, a hora extraordinária dele, não. Tá? Então, se ele pegou esse tempo dele para ele trabalhar vendendo mais, pode acontecer como não pode, mas subtende-se que sim. Ele ficou lá 2 horas, aquele movimento de final de ano lá que está vendendo lá para caramba, o cara ganhou mais. Então, a hora normal dele foi paga pelas vendas a mais que subentende-se que ele fez nesse período. Só que ele ultrapassou o limite normal de 8 horas. Então, ele tem que receber o adicional de hora extra. Então, por isso que é feito. Só que acontece, as empresas nas contestações, elas não falam. Elas só falam que não é devido a hora extra, porque não trabalhou a mais. E o que fez, pagou em holerite. E, às vezes, até pega o holerite pagando uma hora mais adicional. Estamos falando de comissionista puro. O salário, o misto, que é da OJ 397,
São dois cálculos. Um cálculo você vai pegar o salário fixo dele, e já aproveitando aqui, eu sempre gosto de falar de cursos futuros, porque eu falo que eu trabalho com 4 cabeças diferentes. Eu tenho cabeça de cálculo de reclamante, cabeça de cálculo de reclamada, cabeça de perito judicial e cabeça de professor. Você vai ensinando, você vai explicando, vai aparecendo ideias malucas, eu tenho tudo anotação e depois transformo tudo em cursos para vocês. Fazendo essa questão aqui, tá? As empresas elas não contestam devidamente e acabam pagando uma fortuna de hora extra, sendo que só pagaria o adicional. O empregado que recebe fixo mais comissões, eu tenho uma tese para reclamante disso aqui, mas o negócio é de reclamada, eu vou ficar quieto, vai para outro curso. Quando é o fixo, você calculou normal, divisor 220, o salário fixo, divisor 220, adicional legal ou convencional, tá? Quantidade de horas extras, e assim segue, normal, tá? Não modifica nada. Mas a parte variável, que são das comissões, é exatamente assim que se faz. Você vai pegar o valor das comissões e agora tem um divisor. Segundo aspecto aqui, ó, horas efetivamente trabalhadas. Essa é a segunda questão. O que nós vamos fazer aqui? Se tem uma jornada fixada ou uma jornada determinada conforme cartões de ponto, nós temos ou que digitar os cartões de ponto, tá? Dia a dia, ver o fechamento, o critério de fechamento da empresa. Esse é um ponto também crucial, tá, gente? Não esqueçam, não sei se está aqui no curso, se está em outro ponto, mas eu já vou adiantar que veio à mente. Não esqueçam, é de suma importância o empregador informar na sua contestação qual é o fechamento do cartão de ponto mensal da empresa. Por que isso dá uma confusão tremenda? Muitos, hoje, relatórios de ficha de ponto que já vem até marcado lá 21 a 20, 16 a 15, 1 a 31, 1 a 30. Facilitam, mas tem muitos que não vêm. Tem muitos cartões de ponto, ou vem aqueles ainda manual, se for uma empresa pequena, ainda tem os manuais, ou ele vem aqueles cartões que vêm direto, assim, igual o PJ Calc. O PJ Calc tem um defeito, na minha opinião, que ele não mostra. Ele mostra dentro do sistema. Nós vamos ter um curso de PJ Calc, hein? Já, já. Dentro do sistema. Que você consegue selecionar dia 15, dia 20, dia 18, dia 19, o dia que você quiser. Só que no PDF você não vê. Você vê lá 5 anos de cartão, você vai ficar passando folha por folha, de 1 a 31, dia por dia. Ele não mostra. Depois que ele mostra um quadro de fechamento mensal, tal, ele mostra a hora do dia. Então eu acho que ele deveria ter um ponto lá, apesar que você pode escrever nas observações, ó, eu tenho esse hábito, fechamento de cartão da empresa, de 16 a 15, de 21 a 20. Tá? Isso facilita, numa hora de uma contestação, saber o que você fez, que às vezes o cálculo volta 3 meses depois. Isso é importante. Vou mostrar deixa eu ver o tempo da gente aqui. Vou mostrar um caso prático que aconteceu no meu escritório. Tá? A empresa era de 21 a 20 o cartão de ponto. Tá? Aí, nós falamos aqui, vou ver se eu consigo colocar num cantinho. Estou fugindo um pouco do assunto, mas é uma dica importante para vocês. Tá? Que nós estamos falando de contestação de empresas. E a matemática no direito não é exata. Então, esse 7,77, de repente, esse que eu estou dando dica bônus aí, está arredondando o valor aí. Então, assim, o cartão ele era de 21 a 20. Tá? Eu lembro perfeitamente isso, que as horas extras desta advogada, que foi minha cliente, ela foi improcedente a ação dela em relação aos feriados trabalhados, que foi reconhecido os cartões de ponto e tal. Aí o que ela fez? Ela pegou um cartão de ponto do mês de abril de um ano qualquer, tá? Vamos colocar aqui abril de 2020, vai. E olhando o cartão de ponto, ela viu que
no dia 21 de abril, ela colocou lá no recurso ordinário dela. Olha, excelência, conforme o cartão de ponto, na época não era nem ID. Não, já tinha ID, já era processo digitalizado. Conforme o cartão de ID tal, folhas tal, no dia 21 de abril de 2020, feriado de Tiradentes, houve o trabalho no cartão de ponto, estava lá registrado, e ela pegou o olerite, e o olerite de abril de 2020, de ID tal, folhas tal, não há pagamento de hora extra com 100%. Foi o suficiente para os desembargadores darem provimento ao recurso dela e pedir para que se pague as horas extras trabalhadas nos feriados. Só que aí tinha uma questão. O cartão de ponto era de 21 a 20. Então, esse cartão de ponto, o que estava registrado lá? De 21 de março a 20 de abril. E como não estava descrito isso na contestação, para isso aqui ser um fato verídico, isso aqui tinha que estar no cartão de maio, que ele é de 21 de abril a 20 de maio. Entendem a importância de citar? Chegou na minha mão esses cálculos. Falei, Jesus Cristo, o que eu faço com isso aqui? Eu saquei que era de 21 a 20. Aí eu liguei para a doutora, que é costume nosso no escritório. Quando aparecem umas coisas assim, a gente sempre entra em contato com o advogado para ver qual que é a melhor solução para a gente. Falei, doutora, é o seguinte, a doutora ganhou o recurso ordinário, mas não tem feriados a serem apurados aqui. A empresa realmente, o cara não trabalhava de feriado. Aí eu expliquei para ela isso. Isso que a doutora apontou não procede, porque isso está no cartão de maio, dia 21 de abril, que está no cartão de maio, que é de 21 de abril a 20 de maio, ela não trabalhou no dia 21 de abril feriado. E o que nós fazemos? Aí ela deu a sugestão dela, Marcos, como foi procedente, todo mundo comeu bola, passou pela empresa, a própria empresa não contestou isso. Nas contrarrazões do recurso ordinário da empresa, caberia à empresa, na demonstração dela do recurso, falar, não, pera lá, ela está equivocada, que o nosso fechamento é de 21 a 20, então esse exemplo dela aqui não está incorreto. Ela nem nisso ela observou, nem nas contrarrazões do recurso. E o juiz foi na dela, foi embora, os desembargadores foi na dela e deu procedência. Aí o que eu fiz? Dentro dos 5 anos de apuração, eu peguei olhei o cartão como se fosse de 1 a 31, e o que caiu de feriado em dia de feriado, eu apurei. Falei, doutora, a única forma que a gente tem aqui é fechar os olhos e apurar. E eu acho que passou. Eu acho que passou, porque depois não houve contestação, provavelmente ela não me procurou a respeito, ou ela fez acordo com a empresa, mas a coisa foi embora. Então é importante, gente, tá? Estou falando uma coisa aqui, bônus, tá? É um crédito aqui do curso que eu lembrei aqui de outros cursos que eu fiz, que é uma coisa muito importante você mencionar o dia de fechamento de cartão de ponto para não haver essas confusões em réplica ou até em recurso. Então, prestem muita atenção. Agora, voltando aqui, tá? Voltando no raciocínio do comissionista. Então, nós já vimos que para quem recebe comissões, só recebe 1/3 da hora. Não recebe a hora mais 50, porque ele é remunerado à base de comissões. Ok? Então, somente o adicional. Aí nós temos os divisor. O divisor são as horas efetivamente trabalhadas. Então, como é que se faz? Você pega lá, se o juiz deu por cartão de ponto ou por jornada fixada, primeiro você tem que pegar o período de fechamento da empresa, vamos supor que a empresa seja de 1 a 31. Tá? Faz essa digitação do controle de ponto ou faz a jornada fixada pelo juiz e você vai ter o total de horas trabalhadas no mês. Então lá vai estar
De repente, 180 horas, 190, 240, depende do mês que ele faz hora extra. Tá? Mas são as horas efetivas de labor. Então, aí que vem o perigo, certo? Se o divisor são as horas efetivamente trabalhadas, os DSRs pagos pelas comissões não podem entrar na base de cálculo das horas extras do comissionista. Por quê? Esses DSRs não têm nada a ver com a hora efetivamente trabalhada. Um exemplo, divisor 220 fechado, tá? Que o juiz vai dar o divisor 220, neste caso aqui que eu estou citando, para as horas extras trabalhadas com o pagamento fixo do empregado, ok? Então, assim, o divisor 220, ele já está contemplado, está embutido dentro dele, hora trabalhada e adicional. Tá? Então, 220 horas, se você pegar as horas efetivamente trabalhadas do empregado que trabalha 8h44, não chega em 220. É porque o 220 é um adicional que já está os DSRs juntos. E se o divisor são as horas efetivamente trabalhadas, não se entra o DSR das comissões. É uma coisa que acontece muito e pouco é contestada. Vai se fazer o cálculo do comissionista, vamos supor que ele acertou aqui no adicional. Tranquilo. Vai montar a base de cálculo. Ele pega lá comissões mais DSRs comissões, divide pelo que vai ser variável, né? O número de horas efetivamente trabalhadas conforme o mês, e ele vai ter um adicional de hora extra, um valor monetário maior. E não pode. Por quê? Se você coloca o DSR na base, você é obrigado a colocar o DSR no divisor. Ou você coloca dos dois lados, ou você não coloca de nenhum lado. Então, se você está trabalhando com horas efetivamente elaboradas, o DSR não entra. Se você está trabalhando com horas efetivas mais os DSRs, aí ele entra. O mesmo pau que bate em Chico, bate em Francisco. Tem esse ditado antigo. Tá? Então, se o DSR está aqui na base, o DSR tem que vir no divisor. Vocês vão entender essa questão, talvez, quando a gente falar amanhã das horas extras noturnas, que eu pulei esse aspecto para amanhã. Tudo bem por aqui? Como é que está nosso chat? Vou tomar um golinho d'água aqui. Tá tudo bem. Tudo tranquilo? Alguma dúvida, gente? Continuando aqui falando só uma parte, que nós vamos parar uns 5 minutinhos só para um café. Ó, com base nesses entendimentos, é de grande valia... Opa, dúvida, vamos lá. Pode falar. Como incluir o DSR no divisor? Como incluir o DSR no divisor? Vamos lá. DSR realmente fica confuso. O Wilson falou que ficou. Tá. Wilsinho? Iglesias? Mota? É ele? Vamos lá. Qual que é o correto? É não colocar chifre na cabeça de cavalo. Vamos ser bem direto aqui. O correto é não incluir os DSRs das comissões. Por quê? Para você fazer isso, você vai ter a jornada efetivamente trabalhada, tá? Você digitou todos os cartões de ponto, chegou a um total de horas trabalhadas. Se você quiser incluir dos dois lados, você vai ter que fazer um cálculo de quais são os DSRs sobre essas horas trabalhadas. Normalmente, aí depende da jornada do empregado, normalmente num divisor 220, aí alguma coisa, a gente costuma colocar aí 7,33 horas. Aí vocês tinham que pegar isso aí vezes 4 ou vezes 5, dá mais trabalho. Dá mais trabalho. É uma conta que assim, praticamente não é legal fazer. O risco de erro é muito grande. O que você não pode deixar é que os DSRs das comissões entrem na base de cálculo. E a explicação é, se o divisor é o número de horas efetivamente prestadas, os DSRs não estão, porque aquilo lá é hora efetivamente cumprida. Então, os DSRs, por serem reflexos, tá, das comissões, elas não devem entrar na base de cálculo,
Porque a base comissão, ela somente é devida para um número de horas efetivamente trabalhadas. Aí está adicionando um reflexo. Tá? Coisa que eu não sei se eu vou conseguir fazer essa analogia com vocês. A OJ 394 do TST, que eu falei até do meu artigo que colocaram lá, o que ela falava? Falava que era bis in idem, você pegar as horas extras, somarem com os DSRs, pagos em olerites, e refletir em 13º, férias, aviso prévio e fundo de garantia. Tá? Essa era a antiga redação. O que a gente batia na tecla não é... Por quê? A partir do momento que eu pego um salário mensal, eu desmembrei ele em horas, certo? Tá lá, peguei o salário mensal, dividi por 220, eu tenho o salário hora. Aí eu fiz o cálculo da hora extra. Essa hora extra, ela está somente com o salário hora dividido por 220. O que é esse divisor 220? É as horas de trabalho mais o DSR, certo? Aí, nós pegamos aqui o DSR, o reflexo das horas extras nos DSRs, então a soma dos dois não é bis in idem. Porque eu dividi o salário por 220, que é um DSR, é uma hora remunerada total juntamente com o DSR. Senão, o que nós tínhamos que fazer? Para pagar o 13º, a pessoa recebe R$2.000 por mês. Chega em dezembro, qual que é o 13º dela? R$2.000. A Luciane. Mas se houve determinação para incluir no DSR nas comissões, devo fazer a inclusão do DSR no divisor? Pode dar um exemplo? Pode dar um exemplo. Vamos fazer um exemplo aqui já. Vou pagar aqui. Aí que é o zelo, é o total, é o cuidado que você tem que ter. Quando for fazer a contestação, vocês têm que pensar nesses 3 aspectos aqui. No caso de condenação, o que não se acha provável, requer a aplicação da OJ 397, se ele for misto, ou somente a 340, se ele for comissionista puro, tá? Na qual só aplica o adicional, o divisor de horas é o efetivamente elaborado, e o DSR das comissões não entra na base de cálculo. Vamos lá. Igual eu falei aqui, ó. Se nós falarmos num 13º salário, tá? Vamos pensar numa folha de pagamento. Se a pessoa recebe 2.200, vamos fazer uma conta ficar mais prática para a gente entender. 2.200 de salário de janeiro a dezembro. O valor do 13º salário que ela vai receber em dezembro vai ser quanto? R$2.200. Tudo bem? Então, tá aqui, ó. Um mensalista vai estar aqui, ó, salário base no lerite dele, R$2.200. Ok? E se ele recebe o ano todo assim, não teve nenhuma variação, ele vai receber 2.200 de 13º. Agora você pega um olerite, tá? Quem já viu aí olerite de empregado horista, vamos pensar no mês, porque o horista tem aquela variação, né? 30 dias ele recebe 220 horas, 31 dias 227,33, 28 dias 205,24 e tem essas variações conforme o número de dias. Então vamos pensar aqui um trabalhador horista que ele vai receber aqui, ó, no mês de 30 dias. Vai estar no lerite dele provavelmente assim, ó, horas trabalhadas, vai estar aqui 176, DSRs, vai estar 44. Então aqui vai estar lá 1.760 e vai estar 440. Total, R$2.200. Tá? Então aqui, ó, para a gente visualizar, o primeiro é mensalista. Salário base de 2.200, trabalhou o ano inteiro e vai receber 2.200 de 13º salário.
Agora, o empregado horista, que ele recebe de forma separada, tá? Ele recebe horas trabalhadas e DSRs. No final do ano, ele vai receber somente 1.760 de 13º? Não. Porque a diferença aqui somente é a metodologia da empresa de ser horista ou mensalista. Se assim fosse, chegasse em dezembro, ele recebesse o 13º salário, 1.760, desse mensalista você tinha que tirar os DSR, você tinha que desmembrar o DSR, você tinha que fazer isso aqui virar isso para você pagar só os 1.760. Esse foi o conceito que eu fiquei batendo na tecla, que não havia o bis in idem na OJ 394. Então percebem que não tem nada a ver excluir o DSR daqui. Agora, para a gente chegar nas comissões. Vamos dizer que o empregado, ele recebeu no mês aqui comissões. Essas comissões aqui são um percentual sobre alguma venda que ele fez, tá? Dependendo, tem percentuais maiores, menores, independente, tá? Chegou no final do mês, ele bateu lá R$3.000 de comissão. Quem assistiu a nossa aula de reflexos na semana passada, viu que a média, excluindo bancários, a média de DSR, nós pensando aí que existe um feriado por mês, pelo menos, salvo o mês de agosto, que não tem, mas tem novembro que tem 3, então pelo menos um por mês tem uma média. Então uma média de 25 dias úteis e 20 DSRs, normalmente os DSRs dão uma média, tá, de 20%. Vamos colocar assim grosseiramente, tá? Então aqui ele ganhou R$3.600. Agora pensem comigo. R$3.000 é o quê? O que são esses R$3.000? Alguém responde aí? Exatamente. Os R$3.000 que ele recebeu de comissão é pelas horas que ele trabalhou. Seja numa loja, numa empresa, vendendo na rua. Esses R$3.000 foi o salário dele pago que ele atingiu no mês vendendo. E o que são esses R$600 do DSR? Ele é um reflexo. Quem ganha comissão, como ele ganha, diferente desse aqui, que é o mensalista, está tudo incluso lá, ó, tem um pacote fechado, seu salário é X por mês e acabou. Então se divide por 220 se ele for 8,44. Nós estamos usando esse exemplo aqui. Aqui, no horista, ele ganha, esse aqui é a hora efetivamente trabalhada dele, 176. Aqui são 44 horas de DSR, provavelmente deve ser os domingos. Se você pegar, hipoteticamente dizendo, 44 dividido por 4, aqui, peraí, é 7,33 vezes 5. Dá uma média de 8 horas, mais ou menos, de trabalho. Então, o que acontece? Esse DSR é reflexo. Então, se ele não é hora efetivamente trabalhada, você não pode incluir na base de cálculo de um divisor de horas efetivamente trabalhadas. Você está majorando o cálculo dele. Ah, mas professor, se o juiz der isso, que já deu, já peguei casos, que o juiz fala que a composição lá da base de cálculo é comissões mais DSRs. Que agora, na verdade, as empresas mudaram muito, né? Depois que o prêmio virou verba indenizatória após a reforma, tudo é prêmio, né? O cara ganhou prêmio porque é mais bonito, prêmio porque é careca, prêmio porque é feio, prêmio porque não sei o quê, tudo para desviar de comissão, porque é indenizatório, não reflete em nada. Tá? Então, tudo que era comissão virou prêmio agora. Agora você ganha prêmio até porque você é mais barrigudo, porque você é menos barrigudo, tudo é prêmio agora. Tá? Mas voltando nas comissões, se o juiz deu e não existiu aí uns embargos declaratórios, uma fundamentação, porque isso aí, na verdade, olha só como é que eu digo que às vezes existe confronto entre súmulas
E muitas coisas a lei não explica. Professor, onde é que a lei explica? Aqui, voltando aqui, ó. Põe para mim o slide. Ó, aqui o que ela explica? Vou pegar na OJ 394, direto. Ele fala que tem direito apenas ao adicional de 50%, calculado sobre o valor hora. Aqui ele fala do valor hora das comissões, é que se vocês não vão ver meu dedo aqui, das comissões recebidas no mês, considerando o divisor do número de horas efetivamente trabalhadas. Então ele está falando aqui, está na lei, ó. Não é as comissões mais os DSRs das comissões. É somente as comissões. Porque aí sim vai ter um bis in idem. Você está jogando DSR do lado da base e não está jogando DSR na base do divisor. Diferente do salário mensalista, que você divide por 220. O 220 o que é? Hora trabalhada mais divisor. Está aqui, ó. Pode pegar um olerite de um empregado horista de um mês de abril, sei lá, contar os dedos, né? Janeiro, fevereiro, março, conhecem essa? Abril, maio, junho, mês de junho, que não tem feriado, acredito eu. Junho aqui, 30 dias, vai estar um olerite assim, ó. Algum mês de 30 dias vai estar um olerite assim, a não ser que tenha um feriado, que aí vai diminuir aqui e vai aumentar aqui. Não sei se eu consegui ser um pouco claro nesse aspecto. A única coisa que vocês devem bater o pé é que DSR das comissões não é base de cálculo de hora extra para comissionista. Pessoal aí, a moça que perguntou, tá tudo ok? Vê se ela tem mais alguma... Ótimo, gente. Perguntem, tá? Não deixem de perguntar. Por isso, venham amanhã. Quem não veio, vem aqui amanhã presencial. É muito bacana. A gente sai aqui para tomar um chocolate quente, um cappuccino com canela fantástico. 11h20. Deixa eu ver só uma coisa, que se a gente vai parar 5 minutos ou se a gente vai direto, tá? Só para ver uma coisa aqui. Ó, eu coloquei aqui o divisor da jornada 220, 180, etc., passa a ser horas efetivamente trabalhadas, ou seja, você terá que apurar o cartão de ponto ou a jornada fixada e quantificar o total de horas trabalhadas no mês, para saber de fato qual que é o divisor, porque ele vai ter variação, tá? Diferente daqueles divisores já fixados, o comissionista, ele vai ter mês que ele vai trabalhar mais horas, tem mês que ele vai trabalhar menos horas. O cálculo limita-se apenas à aplicação das horas extras e não às horas extras acrescidas do adicional, como normalmente ocorre. Tá? Aqui, ó, isso aqui, põe de novo aí o slide. Ó, exemplos práticos. Vamos direto, a gente acaba uns 10 minutinhos mais cedo. Aí eu vou tomar o meu cappuccino aqui, já que vocês não... Muitos não vieram me acompanhar hoje. Vou tomar 2 de propósito. Aqui, ó, exemplo prático. Salário base 2.200, R$1.000 de comissões, R$200 de DSRs e feriados sobre comissões. Quantidades de horas extras no mês. Divisor fixo 220 horas. Quantidades de horas trabalhadas no mês. Aí eu bolei um cartão de ponto aqui, tá? Pus fictício aqui 258 horas. Tá? Digitei lá, deu 258 horas. Adicional de horas extras, 50%. Então, retornando, 2.200 salário base, R$1.000 comissões, R$200 de reflexo das comissões nos DSRs e feriados. Trabalhou 82 horas extras nesse mês, divisor fixo é 220. Aqui a gente vai aplicar a OJ 397, que tem misto, é o fixo mais comissões. Quantidade de horas extras trabalhadas, 258. Adicional de horas extras, 50%. Então, vindo para esse exemplo, o caso 1. Apuração das horas extras... Eu apareço aqui? Sim. Apuração das horas extras sem aplicação da súmula 340 e a OJ
397, entendimento aplicado, súmula 264. É isso que eu falo que acontece muito. As empresas não se defendem falando dessa OJ ou dessa súmula, e o juiz vai lá dar a súmula 264, que o empregado, tá? Ele tem obrigação, na hora que ele... Agora ficou mais tranquilo, tá? Quando veio a reforma trabalhista, deu-se aquele apavoramento geral referente a honorários de sucumbência, valor da causa, e tem que fazer o cálculo e não sei o quê. Então, muitos temiam de fazer pedidos, porque assim, eu acho que no começo ele foi muito mal administrado essa questão. Achei que o artigo 840 ele veio para dar uma revolução aí, na minha opinião, matemática, dizendo, nas causas trabalhistas, porque o advogado tinha aquela mania linda de colocar aqui a apurar, a apurar, a apurar. Estava quase falando assim, nas mãos de Deus, nas mãos de Deus. Porque você faz todo aquele período de direito e você não estipula um valor. E é importante você estipular esse valor, por qual razão? Como é que você chega numa audiência, você pelo empregado ou você pela empresa? Vamos fazer um acordo? Vamos. Quanto que é a causa? Ah, é tudo apurar. Eu pus um valor lá para efeito de custas. Imagina quanto... Olha, gente, eu trabalho há 25 anos na profissão. O que eu mais vejo é prejuízo, tá? Eu fico falando para minha esposa direto, a gente conversa muito a respeito, eu falo, gente do céu, o que eu já vi de dinheiro perdido em reclamações trabalhistas e de empresas pagando a mais, que é uma loucura, tá? Então, nessa época, então, quando não tinha o 840, era mais ainda, porque o pessoal, às vezes, uma ação de 100 mil fazia um acordo de 10, sendo que o 100 estava aqui garantido lá, que dava até mais. Então, deu isso aí. Só que começou aquele negócio, né? Olha, vai pagar a sucumbência da diferença do valor da causa com o valor da condenação. E eu fiz, no começo, muitos cálculos que o reclamante saiu devendo. Um absurdo total. Se você vai fazer uma reclamação trabalhista, você tem êxito em alguns pedidos, como é que você sai devendo? Agora não, agora se pacificou, já não limita mais a petição inicial, só que tomem cuidado que quantidades se limitam, valores não. Quantidades ainda se limitam. Enfim, esses cálculos negativos têm agora a suspensão dos honorários, né, para quem tem justiça gratuita, tal. Então tem uma série de questões aqui. Então, o advogado do reclamante que vai entrar com uma ação trabalhista, ele não tem que citar 340 e OJ 397 de forma alguma. Ele cita a súmula 264. Quem é obrigado a falar isso na defesa é a empresa. É 264, acabou. Globalidade salarial e vai embora. A empresa que conteste, alega e o jogo segue. Você não vai advogar para a empresa na sua petição inicial. Perfeito? Então aqui, ó. Aqui eu estou falando de uma forma que a empresa comeu bola. Não pediu. Globalidade salarial, ó. Aí eu pego tudo. Agora você está colocando DSRs e feriado das comissões? Agora você bagunçou minha cabeça. Pode falar a pergunta aí. Fala aí, amor. Professor, quando o trabalhador não tem acesso ao dinheiro, é dispensável. Na ação trabalhista, os valores que colocamos é genérico? Então, não é. Não é. Exatamente. Um dos pontos que eu discuti bastante em várias reuniões aí com juízes, o início do PJ-Calc. Eu escrevi um livro mesmo, Como Elaborar os Cálculos Trabalhistas Após a Reforma, na época com o Dr. Gleibe Prete, amigão. Precisamos até atualizar. Tem um livro meu aí também, que está esse ano aqui talvez saia, que é Horas Extras Profissões. Vocês estão vendo aqui de duas coisas que eu estou falando que já vê que existe uma diferença, né? Então, esse livro que eu estou escrevendo é sobre profissões diferenciadas. Então, como se faz uma reclamação trabalhista de um bancário, como se faz uma reclamação trabalhista de um comissionista, de um caminhoneiro, de um aeroviário, enfim, eu estou pegando várias categorias, talvez saia esse livro em vários volumes. A hora extra por si, ela é a mesma forma de calcular, mas as convenções, elas dão uma diferenciada em cada caso. Então, eu estou achando interessante esse livro, estou cada vez amando, cada vez mais que eu digito e estou fazendo ele, porque eu estou vendo que ele vai ajudar muito, porque às vezes você está no seu escritório e aparece lá um caminhoneiro
Poxa, eu nunca fiz ação do caminhoneiro. Pô, tem um livro do professor Marcos que vai sair ali, ó. Ela está escrevendo tudo bonitinho, como você faz, tem a hora, o tempo de espera, 30%, como é que calcula. Hora extra de professor, aqueles que recebem por hora aula. Meu, isso aí, todo mundo erra esse cálculo. Todo mundo erra. É difícil acertar o cálculo de professor, um dos cálculos mais chatos de fazer. Eu, como professor, dizendo, hein? É um dos mais chatos de fazer. Vai estar no livro, então é bem bacana. Agora, indo para a pergunta que ela nos disse lá. Qual que foi a pergunta? Só me repete aí que eu dei uma viajada aí. Deixa eu só pegar aqui um minutinho só. Professor, quando o trabalhador não tem acesso ao lerite e é dispensado na ação trabalhista, valores colocamos em genérico. Exatamente. Essa foi uma das questões das discussões que eu falava, que não podia limitar inicial. Quando chega lá um empregado dentro do seu escritório, se ele vir com o dinheiro da condução de volta, você tem que dar graças a Deus, que muitas vezes a gente tira o dinheiro da condução do bolso, dá para ele, fica com dó, fala, ó, vai embora. O pessoal não tem hábito de guardar o lerite. Você pega uma ação de 5 anos, às vezes o cara só tem um lerite. Por isso que o curso da semana passada e o da arte de pedir foi importante, que eu falei muito sobre essas questões. Porque não tem como o advogado, na petição inicial, ele ter ideia, às vezes até do adicional, da convenção coletiva que o empregado tem, de gerar os olerites. Você tem que pegar uma média, você vai pela... Tem até um cliente meu que eu acho até diferente a forma que ele coloca na petição inicial, ele coloca assim, diz o reclamante que foi admitido, não sei o quê, diz o reclamante que recebe a remuneração de tanto, porque eu acho que ele coloca assim, até para uma autodefesa do advogado, né, para falar, pô, mas não sou eu que estou falando besteira, né? Diz o reclamante está dizendo aqui para mim, eu só estou sendo porta-voz dele mediante o juízo. Então, realmente, os cálculos na petição inicial, a grande maioria das vezes, ele é genérico porque você não tem os documentos em mãos. É bem difícil, tá? O advogado trabalhista sofre bastante, eu estou há 25 anos no ramo, a família inteira da gente é tudo jurista, minha esposa, cunhado, sogro era auditor fiscal do trabalho, então a gente mexe no âmbito trabalhista há muito tempo, só eu que não fui para a área de direito, claro, somente nas pós depois, né, eu fui fazer a matemática, mas eu estou muito feliz com isso, que a gente acaba pensando de uma forma diferente, com todo esse âmbito de convivência, de experiência, a gente acaba tendo umas ideias diferentes que pode compartilhar com vocês. Então, realmente, é genérico na inicial, dificilmente você faz um cálculo mais aproximado da realidade. A gente tenta, tá? Igual eu dei aula de reflexos monetização semana passada, eu dei lá os pontos dos reflexos nos quais você não perde tanto dinheiro se você conseguir chegar num valor geral. Entender de um curso de cálculo trabalhista é interessante para você poder ter uma noção para fazer na caneta. O PJ Calc, ele também é uma ferramenta acessória, ajuda bastante para quem quer fazer uma réplica, alguma coisa assim, ou para quem tem um tempo, ou de repente um funcionário de um escritório grande que vai trabalhar com cálculos também, que de repente ele mesmo dá conta de fazer o serviço dentro do escritório. Mas, infelizmente, é de forma genérica. Então, nesse exemplo básico que eu estava falando aqui, eu estou dizendo aquele advogado que comeu bola na contestação, não falou que tinha que aplicar. Peguei a globalidade salarial, salário base, comissões mais DSRs, feriados e comissões. Professor, mas você falou que não podia, agora pode? É que aqui o cara comeu bola, o divisor é 220. Se o juiz deu o divisor 220, aí eu coloco os DSRs. Porque o divisor 220, esse divisor fechado, subtende-se que os DSRs estão lá inclusos. Então, o DSR da comissão, pode colocar lá que você não está fazendo bis in idem e não está dando um tiro no pé. Então, aqui, nesse caso, sim, globalidade, salário base, comissões, DSRs feriados, dividido por 220, achei 15,45 horas, mais o adicional foi para 23,18, vezes 82 horas extras, chegamos no valor de 1.900,76. Tá? Isso aqui é um mês que nós estamos sugerindo aqui. No caso 2, nós estamos usando aqui a OJ e a súmula, ok? Isso aqui a empresa se defendeu bonitinha, colocou lá em caso de procedência, não sei o quê, ficou esperto que, ó, uma coisa também é o seguinte, fazer uma
petição inicial bem elaborada, fazer uma contestação bem elaborada e não prestar atenção na sentença dada, muitas vezes ela é cabível de embargos, não embargou, transitou em julgado, dançou. Não adianta incluir depois. Principalmente, claro que existe um chavão que muitos já devem conhecer, né? No dispositivo, deixa eu lembrar, conforme ação procedente em parte com que está nesse dispositivo, conforme fundamentação supra, na qual faz parte integrante deste dispositivo. O juiz colocou essa frase, se faltar alguma coisa no dispositivo, dá para você calcular que está na fundamentação, que ele falou que está lá dentro. Mas às vezes o juiz, você pede esses detalhes e na hora de formular a relatório, fundamentação dele, ele esquece de colocar esses detalhes. Aí que vem os embargos, omissão. Na contestação foi demonstrado que o reclamante é comissionista misto, recebe fixo mais comissões e não foi dada a súmula 264, que serve para remuneração fixa, mas não foi falado da súmula 340 ou a J 397 do TST para as comissões. Então, nesse caso aqui, nós temos que fazer dois cálculos separados. Pensou em remuneração mista, são dois cálculos separados. Salário fixo, 2.200, divisor 220, salário base R$10, mais 50%, 15, vezes 82, 1.230. Beleza. Cálculo normal de hora extra, divisor 220, 82 horas dadas no exemplo, 1.230 o valor das horas extras. Agora as comissões. Só vai entrar a comissão, não entra o DSR, igual nós falamos aqui, 258 horas que eu dei no exercício aqui como horas efetivamente de trabalho, tá? Chegamos a um salário hora de R$ 3,88. Somente o adicional, apenas o adicional. R$ 1,94 vezes 82, R$ 159,08. Então, nós temos aqui, o total do caso 1. 1.900,76. O total apurado no caso 2, 1.230 mais 159,08, 1.389,08. Então, nós temos aqui uma diferença de 511,68. Agora, novamente eu falo, imagina o prejuízo para a empresa, com 5 anos de contrato, mais os reflexos, que eu provei aqui por A mais B, que pode ultrapassar 80%. Dependendo o período de apuração, dependendo a forma de dispensa, pode passar de 80%. O curso Reflexos Monetização, quem perdeu, solicita para a ESA um repeteco que vale muito a pena. Uma questão importante, é que eu já falei, acho que eu acabei falando antes. Repararam que no caso 2, não somamos os DSRs e feriados sobre as comissões na base de cálculo, e no caso 1, sim. A resposta é que no divisor 220 estão inseridas as horas trabalhadas mais os DSRs e feriados. E, no caso 2, somente as horas efetivamente trabalhadas, ou seja, somente incluímos os DSRs na base de cálculo, se ele também está incluído no divisor e vice-versa. Se ele está de um lado, tem que estar do outro. Você não pode ter um julgo desigual. Você tem que equilibrar a balança. DSR está aqui, DSR está aqui. Você não pode pôr aqui e não estar aqui, senão descompensa, seja de um jeito ou de outro. Isso são manipulações que a gente, como calculista, dizendo, se você quer puxar mais para o reclamante ou mais para a reclamada, caso venha a ser pedido, porque o nosso critério no escritório é o quê? Fazer o cálculo correto. Tá? Isso eu estou falando
do nosso escritório aqui, Marcos Montagnani, Perícias, Cálculos e Cursos. Você procurou a gente como um calculista, a gente vai trabalhar parceiro do advogado. Se está pelo reclamante, reclamante. Se está pela reclamada, reclamada. A gente bate bola, tem empresa que chega assim, Marcão, essa empresa é show, paga o que deve. Não precisa inventar nada. Beleza. Marcão, eu preciso ganhar um tempo de qualquer jeito, acha alguma coisa. Aí eu ligo, doutor, não achei nada. Nada. Inventa propositalmente. Aí eu peço para o cliente mandar um e-mail pedindo lá a redução do que ele quer, o papel aceita, a coisa vai embora. Marcão, essa empresa não está contestando nada, não sei o que, meu, desce a bota. Aí a gente coloca algumas coisinhas a mais dentro da realidade, que pode mexer em alguma coisa, tá? Que passa, que a gente tem a malandragem nos números para isso. Com o PJ Calc, hoje em dia, ficou mais difícil fazer essa manipulação. Porque ele tem aquele arquivo extensivo PJC, que muitos juízes estão pedindo para já apresentar nessa ferramenta, que para mim vai ser obrigatória há pouco tempo, e eu acho que já era para ser. Tá? No começo, a OAB entrou com um pedido e conseguiu que não fosse obrigatória para os advogados, mas colocou obrigatoriedade aos peritos. Então, no meu escritório, eu já adotei 100% já o PJ Calc, para já acostumar com a ferramenta e não ter chororô, ficar se lamentando por Excel, etc. e tal, que realmente não tem ferramenta melhor, mas a gente só usa o PJ Calc. E o arquivo PJC, você consegue encontrar tudo aquilo que foi feito da forma que foi feito. Então, se você manipulou algum númerozinho, alguma vírgula, alguma casa, você pegando o PJC, colocando dentro do seu sistema, você vai ver o que a pessoa fez. Então, por isso que é legal o PJ Calc nesse aspecto. Dúvidas aqui, pessoal? Vamos lá, deixa eu ver uma dúvida aqui, saindo um pouco em tela. Perguntaram que quando seu livro lança. Ah, perguntaram quando o meu livro lança. Olha, ele está sendo feito com muito carinho. Eu estou dando uma acelerada a mais aí, porque vi 2 editoras que vieram falar comigo. Eu estava pensando em fazer uma produção independente. Ele sai esse ano. Eu só não consigo prometer um mês, porque eu vou fazer uma pausezinha aí em 15 dias em agosto, que eu vou fazer uma cirurgia estética aí, que depois vocês vão ficar sabendo. Aí eu volto aos cursos normalmente, e nesse período, talvez, aí eu dê uma avançada, depois tem que passar pelo crivo deles, né? Tem que ver Fazer livro é chato, tá? Tem um monte de aspecto que você tem que colocar, tem aprovação disso, aprovação daquilo e tal, mas vai ficar muito legal, vai ficar muito legal. E o outro, tá? Vou falar de um, vou dar um spoiler do outro, que esse outro vai vir depois, tá? Que eu coloco, que eu já venho montando ele, pelo menos eu vou fazendo minhas anotações lá, que eu vou fazer, assim, aplicações matemáticas em cima de súmulas e orientações jurisprudenciais do TST ou artigos da CLT. Pegar um artigo, como uma hipótese, o artigo 71 da CLT. Tá, ele fala isso, fala aquilo. A OJ, que nós estamos fazendo aqui, ela fala isso, fala aquilo. Tá, é matematicamente dizendo o que significa isso. Porque lá, a maioria das vezes, ela vem com uma explicação do direito. Né? Porque o advogado, normalmente, ele não faz uma tese matemática dentro do seu raciocínio, né? E é isso que eu quero trazer para vocês, que a matemática jurídica está muito importante dentro do direito, porque você pode notar que tudo aquilo que vocês fazem, inicial, contestação, audiência, recurso, recurso de revista, agravo de petição, embargos de execução, todas aquelas peças, todas aquelas discussões, estudos a fundo. A advocacia, o direito, você tem que estudar sempre. Tudo no final vira um resultado. Então tem que prestar atenção nisso. Temos perguntas aí. A Maria Gomes. Professor, se ele trabalhou 220 horas, mais 82 horas, não seriam 302 horas trabalhadas? Excelente pergunta. Estava esperando alguém fazer essa pergunta. Eu sou louco para o aluno tentar pegar erro do professor. Na verdade, assim, aqui é uma situação fictícia que nós dizemos, tá? O que eu digo do divisor 220? O 220, ele é a hora trabalhada já crescida do DSR. Então, nesse meu pensamento aqui, tá, que eu fiz aqui, adorei sua pergunta, viu?
Nesse meu pensamento aqui, o que eu fiz aqui, tá? Eu vou pegar um cantinho aqui. Vamos pegar aqui. Foi o pensamento do professor, apesar que foi chute, tá, gente? Não foi uma coisa assim, maquiavélica. Nossa, ele pensou. Não. Porque o 220, a gente falou por diversas vezes, que é um divisor de hora trabalhada mais DSR. Igual nós vimos aqui, que eu acabei de apagar, que deveria ter deixado antes de falar, né? Que o 220 é um mensalista que ganha 2.200. O horista é dividido em 176 mais 44. Aqueles 44 é reflexo. É DSR que ele não trabalha, mas ele é remunerado. Ok? Porque o trabalhador não trabalha 30 dias, ele tem pelo menos uma folga semanal, seja num domingo ou outro dia qualquer. Então, na minha cabeça aqui, eu acho que não vai bater, tá? Porque eu fiz a grosso modo. Eu pensei nessas 176 horas trabalhadas, que seria um divisor de 220, e eu coloquei 82 horas extras. Eu acho que não vai bater. Só se eu estava muito... Eita! Ainda bem que eu parei de beber, ó. 258, eu pensei sim. Esse foi meu pensamento. Ainda bem que já faz um tempinho que eu montei esse curso, às vezes a gente pega e faz uma coisa fictícia que às vezes não tem muito a ver. Esse aqui bateu redondo. Não sei se você compreendeu o que eu estou dizendo. Pergunta para ela se compreendeu. Porque aí seria o total de horas trabalhadas. Ele fez aqui 82 horas extras e trabalhou 176. Ele não trabalhou 220. Entendeu? Ah, que bom. Obrigado. Mais alguma pergunta aí para nós? Gente, reforçando. Mais para a lousa aqui? Pega eu aqui ou não? Fico muito grande? Tá bom? Pessoal, nós estamos nos nossos 15 minutos finais. Eu só vou dar uma pincelada no assunto de amanhã, que eu quero focar bem com vocês e expressar minha gratidão aqui para quem está presente aqui com a gente, para vocês que estão aí em casa. Mas se puderem vir, venham, que é interessante. O curso ao vivo está aqui com o professor. O professor é cheiroso, tá? A professora também. A gente vem todo arrumadinho, ó. Igual faz banho tosa no pet shop, bonitinho, vem todo arrumado. Esperando vocês aqui para tomar um café na ESA, conhecer esse espaço maravilhoso da ESA com a gente. Tem mais uma pergunta da Luciane. Vou falar com ela. Espera só um minutinho. Então, se quem veio, quem não pôde vir hoje por algum motivo, tente vir amanhã ou na sexta, porque o assunto, amanhã, hora extra noturna, eu tenho outros, tá? Mas estou falando dos mais difíceis. Hora extra noturna, para vocês terem uma ideia, eu vou trazer amanhã 4 resultados diferentes. Então, eu queria essa sala cheia de... fazendo barulho. Que eu vou trazer 4 resultados diferentes. Eu já tive curso que eu dei em outro local, que tinha uma calculista assistindo comigo. Espero que ela não esteja presente aí. Se ela tiver, ela vai lembrar de mim. Ela foi embora. Ela levantou no intervalo do café, que ela ficou batendo boca comigo, que eu adorei, que tem que ter divergência de opiniões, porque eu, como faço livros, eu consulto outros autores. Eu tenho diversos, eu sou um colecionador de livros de cálculo trabalhista e de direito, sempre vou em congressos, compro, e eu gosto de ver a opinião de outros autores de cálculos para saber se ele tem a mesma ideia que eu. Porque o cálculo se diverge, a ideia. E ela divergiu de mim. Ela falou, não faço dessa forma, que vocês vão aprender amanhã. Ponto, e acabou. Raimundo Canuto, por exemplo, é um dos autores que eu lembro que ele pensa igual a mim. Eu esqueci de um livro, que ele foi até meu professor na pós-graduação, ele é fantástico. Para mim é o melhor livro de cálculo trabalhista do mercado. José Aparecido dos Santos. Fantástico. Gênio, gênio. Ele também tem o mesmo pensamento que eu. Então já estou dando 2 referências que para mim já é mais do que suficiente. E ela foi embora. E eu fiquei triste que ela que estava dando liga aqui para a aula. Mas passa a pergunta para mim aí, fala aí. Não era pergunta. Não era pergunta? Ela estava comentando só. Comentário. Então, é uma resposta para o colega. Ah, uma resposta? É. Tranquilo? Gente, nós temos amanhã... Eu tenho 2 assuntos pequenos
para lidar, que nós vamos dar uma passada rápida amanhã. Não vou falar hoje. Mas, ó, um spoilerzinho aqui. Põe de novo aí para eu poder mudar. Tá? Amanhã, como eu disse, nós vamos falar da hora extra noturna, que é o número 2. Ó, tem bastante coisa. Essa aqui vai perder um tempo grande com a gente aqui, tá? Vai matar mais de meia hora de aula da gente, mais de meia hora. Aplicação da OJ 415, tá? Que eu acho ela muito importante. Ok? Aplicação de juros após a dedução do INSS. E eu pus um tema para a última aula. Amanhã talvez a gente faça... a professora Sandra também vai falar mais algumas coisas. A gente vai fazer uma interação aqui. Eu adoro fazer umas perguntinhas surpresa para ela. Não abuso, porque senão depois em casa o bicho pega. Mas assim, a hora extra noturna amanhã vai ser de suma importância. Eu quero que vocês prestem bem atenção, seja no online ou no presencial, porque é um raciocínio que realmente tem que compreender, porque se faz muito errado e realmente se apresentam das 4 formas que eu vou passar para vocês. E a última, que vai ser a de sexta-feira, é uma tese meio maluca, tá? Vou dizer meio maluca, porque eu já vi um grande escritório que eu vou falar para vocês o nome na sexta-feira. Vou dar nome aos bois, eu vou falar. Quem sabe ele não me chama para tomar um café no escritório dele lá. Eu sou seguidor dele do Instagram. Eu coloquei uma jurisprudência sobre esse assunto, que eu vou falar na sexta-feira, que ela vai bagunçar tudo isso aqui que nós viemos falar, tá? Na questão de horas extras, na questão de adicional noturno, eu conversei com 2 juízes, um muito conhecido, que até posso falar o nome dele na sexta-feira, muito gente boa, todo mundo deve conhecer, que ele hoje é desembargador. Nós tomamos um café junto e comentamos a respeito. Ele foi contra essa minha tese, ele me mandou um e-mail totalmente respeitoso, ele é uma graça de pessoa. Sexta-feira eu vou falar para vocês. Só que ele é contra a minha tese. Da forma que ele foi a favor da OJ 394, ele me procurou para a gente conversar a respeito, porque ele batia as ideias, nessa ele foi contra. E eu coloquei uma jurisprudência de 2011, porque eu não achei jurisprudências atuais a respeito. Mas eu ressuscitei uma de 2011. Mas, professor, 2011? Gente, é vocês que têm que fazerem a jurisprudência. É o advogado. Então, quem sabe vocês pegando esse raciocínio meio maluco de um matemático que ama o direito, vai tentar passar para vocês na sexta-feira, como empresa, comecem a tentar atribuir nas suas contestações, de repente, começa a virar entendimento de juiz. Essa aqui, ó, eu comecei a aplicar direto, sem saber. Rio de Janeiro aplica assim, tá? Rio de Janeiro é meio que obrigatório assim. Eu, como perito, já tem varas que eu recebo, já despacho para apresentar o laudo fazendo isso. E eu vou explicar amanhã o porquê que eu entendo que isso é correto. Tá? E as empresas perdem dinheiro com isso aqui. Tá? A questão da aplicação de juros de mora após a dedução do INSS. E não sobre... A súmula 200, ela fala que os juros de mora é aplicado sobre o principal corrigido. Isso aqui vem bater de cara com a súmula. Só que já está tendo muitos entendimentos de juízes de tanto a gente quebrar o pau e mostrar claramente que faz sentido isso. Tudo bem, pessoal? Ficou alguma pergunta aí no chat? Alguma pergunta final? Não, tá Não, tudo, tranquilo. Professora tudo okay. Sandra, vem aqui, por favor, se despedir do pessoal. O pessoal que está no chat ainda, tá? Professora Sandra aqui, minha digníssima esposa. Amanhã vamos estar juntos
no curso de novo. Quem puder colocar no chat aí, parabéns para minha filha que está me acompanhando aqui, Sofia, 18 anos, fazendo hoje 18 anos. A minha filha número 3, nós temos 4 filhos e uma netinha. Tá? Ela, nossa filha, está fazendo 18 anos hoje. Então, quem quiser, coloque parabéns no chat. Tá? Estamos felizes aqui de estar neste dia aqui, compartilhando dessas horas de troca de conhecimento com vocês. Obrigado por terem participado da aula. Espero que alguém tenha coragem de vir pessoalmente aqui, mais gente aqui, para poder acalorar mais aqui. Já senti calor aqui com pouca gente, imagine com mais gente aqui. E os assuntos são interessantíssimos. Não é, amor? É isso aí, eu também faço as minhas palavras a dele, é isso mesmo? Tá certo, né? Advogado tem uma frescura mais para falar, né? Já sou Mas mais é tranquilo. isso, eu aguardo também vocês aqui ó, para fazer companhia aqui para quem já está aqui. E é amanhã. Fique com Deus, até amanhã. Mato Grosso. Opa, show de bola. Essa tá é a bom, vantagem vamos perdoar. O online te perdoa nesses casos aí. Manda um abraço para Mato Grosso aí. Pede para a Esa me levar para aí que eu vou aí. Não tem problema não. A gente está indo atrás de curso em outras cidades também. Curitiba, quem mais aí de longe? Ô, Luciane, legal, participou. Aqui presencial temos Guarulhos, né? Temos Guarulhos, a minha terra. Ribeirão Preto, meu pai mora aí, ó. Posso dar um curso da ESA aí e visitar meu pai, olha que legal. Então, os que são aqui de São Paulo... Salvador, adoro Acarajé. Não estão perdoados, se não virão. Sumaré, meu primo mora em Sumaré. Sorocaba, tenho parente que mora em Sorocaba. Minha sobrinha mora em Sorocaba. Minas Gerais, lá o meu genro é tudo de Minas Gerais. Tenho um apartamento na Praia Grande. Baixada Santista deu um curso para mais de 60 pessoas na ESA... Não, minto, na OAB de São Vicente. Era um sábado chuvoso, mais de 60 pessoas presenciais. Foi a Baixada Santista excepcional para curtir a gente com cálculo. Bauru. Itaquaritinga, olha que bacana. Esse é o legal do online, né, gente? Que a gente consegue divulgar o Brasil todo. Legal. E vocês que têm aí uma ESA forte aí na cidade de vocês e queiram que a gente vá pessoalmente aí tomar um café, dá um toque, a gente vai sim, com o maior prazer. Pessoal, recado dado, até amanhã, tamo junto aí. Obrigado por todos aí, Deus abençoe.